E o São Paulo tem novo patrocinador master. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores da notícia que eu revelei com exclusividade nas minhas redes sociais e lá no meu blog. Vou te dar detalhes aqui sobre o tempo de contrato e quanto o São Paulo fatura com esse acordo. Bora contar também sobre Felipão, mais novo técnico do Grêmio, Anderson Barros de saída do Palmeiras. Bora falar ainda sobre Pablo, que não interessa ao São Paulo, mas está na mira de Grêmio e Internacional. E por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre as coisas de Portugal. O presidente do Benfica está detido, assim como o empresário que trouxe o Jorge Jesus para o Flamengo. Tudo isso a partir de agora, não se antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa por volta das 11h20 da noite, assim que a bola parar de rolar pro Campeonato Brasileiro. Conto com a presença de todo mundo, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a detenção de Luiz Felipe Vieira, presidente há muitos anos do Benfica. Ele foi preso nessa quarta-feira em sua casa sob uma série de acusações. Entre elas, fraude fiscal, lavagem de dinheiro e manobras financeiras na compra e venda de ações do Benfica. Vai ser julgado já nessa quinta-feira pelo juiz criminal Carlos Alexandre. Além do Luiz Felipe Vieira, também foi levado para detenção o Bruno Macedo, o empresário que levou o Jorge Jesus para o Flamengo e o mesmo que teve participações recentes na ida do Everton Cebolinha e também do Lucas Veríssimo para o Benfica. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos antes de emitir opinião. É muito ruim quando a gente, sem conhecer as coisas, sai justificando ou tratando como um juiz, né? Vamos esperar. E aí, conforme forem surgindo notícias, vou dando opiniões a respeito do que eu tô vendo sobre as coisas em Portugal. Combinado? Bom, bora falar agora sobre Felipão, que está de volta ao Grêmio. Ele será o substituto de Thiago Nunes e o presidente Romildo Bolzan, enfim, se convenceu. Só para explicar e entender direitinho essa história, no domingo havia contado que era questão de tempo para que o Thiago Nunes fosse demitido. A demissão veio no próprio domingo, depois de mais uma derrota do Grêmio, derrota em casa para o Atlético Goianiense. Desde a noite de segunda-feira, o nome do Felipão é bastante especulado lá em Porto Alegre. Faltava o principal, convencer o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Vocês já sabiam, quem acompanha o canal do Nicola com alguma frequência, contei pra vocês no domingo que o Romildo era contrário à volta do Felipão. Tudo por causa da passagem bem ruim do Felipão depois da seleção brasileira. Ele toma um 7-1, é contratado pelo Grêmio, fica de 2014 a 2015, é demitido sem resultado, sem utilização de categoria de base. O Romildo não gostou da forma como as coisas aconteceram. Mas, diante de toda a dificuldade em encontrar um novo substituto, o Renato Gaúcho não aceitou voltar para o Grêmio, mercado muito complicado. Romildo foi convencido pelo Conselho de Administração e de Futebol do Grêmio que o melhor nome seria o do Felipão. Vai ser anunciado nas próximas horas, contrato até dezembro de 2022. Ele não estreia contra o Palmeiras nessa noite e deve ficar à disposição no banco de reservas já para o Grenal do próximo final de semana espetacular, com Brasil e Argentina na Copa América, com final da Euro, com Palmeiras e Santos no Campeonato Brasileiro e tem também um Grenal espetacular. Antes de mudar de assunto, só contar que o Grêmio é lanterna do Campeonato Brasileiro, ainda não venceu, só 2 pontos conquistados, crise gigante no clube gremista. Bom, bora contar agora sobre Anderson Barros repercutindo uma informação do Danilo Lavieri lá do UOL, porque a gente dá crédito aqui, embora muita gente não dê crédito pra gente. O Anderson Barros tem contrato com o Palmeiras até dezembro e o Maurício Gagliotti, o presidente do clube, já deixou bem claro que não vai renovar o contrato do Anderson Barros. Ele vai deixar essa decisão para o próximo presidente do clube. Tudo indica 99,99% de chances de a Leila Pereira ser a próxima presidente. Ela vai ter até alguém da oposição concorrendo com ela, mas a chance de vitória da Leila é muito grande. E a Leila já comentou com as pessoas mais próximas, embora ela não possa confidenciar, que o Anderson Barros está muito longe de ser o diretor. O dirigente, eu ia falar, ou o diretor. O diretor executivo de futebol do Palmeiras para a gestão dela. Então o Anderson Barros vai cumprir os últimos 6 meses de contrato, depois vai ser convidado a buscar um outro clube. Algo extremamente justo por tudo que ele não conseguiu mostrar enquanto executivo de futebol do Palmeiras. Poucas contratações, nenhuma capacidade de gestão do vestiário, vários problemas de indisciplina. A gente teve jogador indo pra balada em época de pandemia, jogador entrando em campo com brinco, é uma das coisas mais absurdas do mundo, e essa também é uma das funções do executivo de futebol, que precisa estar lá para punir, para mostrar os exemplos, para encaminhar as coisas, enfim. O Anderson Barros vai deixar o Palmeiras e tem uma enorme dificuldade em vê-lo brilhando em outro clube brasileiro que não o Verdão. Deu uma baita sorte de ter tido essa oportunidade, conquistando títulos bem importantes.
Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Anderson Barros, apesar da enorme capacidade financeira do Palmeiras, conseguiu até agora um único reforço. O Danilo Barbosa foi contratado por empréstimo, o Matheus Fernandes deve ser anunciado a qualquer momento como novo jogador do Palmeiras, seria o segundo reforço do Palmeiras para a atual temporada. Seguindo por aqui, bora falar um pouquinho sobre o Pablo, também repercutindo uma notícia do GE agora. O GE contou que o Pablo está na mira do Internacional. Essa informação partiu do São Paulo, até chequei com o pessoal do São Paulo. Os dirigentes do Inter negam o interesse no Pablo. Os dirigentes do São Paulo afirmam que houve uma consulta do Colorado para a contratação do Pablo. E eles até acrescentam que antes dessa consulta do Inter, havia uma conversa até mais avançada com o Grêmio. O Grêmio estava muito disposto a contratar o Pablo, só que a queda do Thiago Nunes freou as negociações. Vai haver a necessidade de um novo treinador, no caso do Felipão, determinar ou decidir se topa ou não a contratação do Pablo. O Thiago tinha trabalhado com o Pablo nos tempos de Atlético Paranaense e entendia que ele poderia ser um baita acréscimo ao tricolor gaúcho. Sem que a gente tenha uma definição em relação ao Felipão, o que tem nesse momento é o interesse do Internacional, que quer o jogador por empréstimo de uma temporada, empréstimo gratuito. A única coisa que o Inter faria era pagamento dos 100% dos salários, mais ou menos como fez o São Paulo em relação ao Atlético Mineiro pelo Tietê. O Tietê está emprestado ao Atlético e é o Galo quem paga 100% dos vencimentos. A única coisa que o São Paulo condicionou para liberar o Pablo é conseguir a contratação de um atacante antes. O Pablo não vem sendo utilizado. Nos últimos 6 jogos, por exemplo, ele foi reserva. Em 2 deles ele nem entrou. Então é um cara completamente fora dos planos. Tanto a diretoria quanto a comissão técnica enxergam uma série de dificuldades e limitações no Pablo. Mas, se não houver a chegada de um outro centroavante, é possível que o São Paulo tente postergar essa liberação. Até porque, por exemplo, se o São Paulo contrata o Caleri, como se espera, o Caleri só vai poder ser utilizado na Libertadores a partir de 1º de agosto. No Brasileiro também. E aí não ter nem o Caleri nem o Pablo pode ser um problema para os jogos contra o Racing, jogos marcados para os dias 13 e 20 de julho. Só para lembrar que o Pablo já tem 6 partidas pelo tricolor no Campeonato Brasileiro, sem entrar em campo mais uma vez, o negócio está desfeito. Não haveria possibilidade dele se mudar nem para o Grêmio, nem para o Inter, até porque não poderia jogar pela principal competição nacional. Só para arrematar ainda sobre o São Paulo, nenhuma grande novidade em relação ao Caleri, tá? Só aquela que eu já contei para vocês, o Caleri quer jogar no São Paulo, mas a proposta, a primeira foi considerada muito baixa pelos dirigentes ou pelos caras que mandam no Deportivo Maldonado. Bora fechar o vídeo com notícia que eu contei com exclusividade nessa quarta-feira. Às 2 da tarde postei lá no meu blog, também contei nas minhas redes sociais, que o São Paulo tem um novo patrocínio master. O nome do patrocinador ainda não foi divulgado, o São Paulo espera anunciar nessa quinta-feira e está tentando resguardar o nome ao máximo para preservar, para não diminuir o anúncio. Se esse nome vazar, é possível que o anúncio não seja tão glamouroso. Mas tem uma série de detalhes que eu queria contar para vocês. Primeiro deles, contrato será de 3 anos e meio de duração. Informação importante. Outra coisa, será o maior patrocínio da história do São Paulo em todos os tempos, quando o assunto é patrocínio master. 27 milhões de reais fixos, mais bônus que podem fazer com que o São Paulo alcance perto dos 30 milhões de reais por ano. Só para lembrar que o Banco Inter, o antigo parceiro do São Paulo, bancava 12 milhões de reais por temporada. O São Paulo mais do que triplicou seus vencimentos em relação a patrocínio. 12, 24 não, mais que triplicou não. Mais do que duplicou, 2 vezes e meia, mais ou menos. Na comparação com o antigo parceiro, Júlio Casares vinha batendo na tecla de que precisava de um patrocínio de pelo menos 18 milhões de reais. Esse acordo garantiu bem mais do que isso. Mais detalhes, o Júlio negociava com 2 empresas. Restavam 2 parceiras entre as várias que foram consultadas pelo São Paulo. Dá para descartar a Amazon, tá? Não é a Amazon. A Amazon ainda tem mais 2 compromissos com o São Paulo nos dias 13 e 20 contra o Racing. Esse acordo já havia sido firmado há algum tempo. Essa nova patrocinadora sabe dessa necessidade de entrega dos 2 jogos, mas ainda assim, se tudo correr bem, a ideia do São Paulo já é estrear seu novo patrocínio no fim de semana. Aí na quarta-feira, na terça-feira da semana seguinte, joga com a camisa da Amazon, na outra terça-feira joga com a camisa da Amazon e o patrocinador vai sendo utilizado nas partidas do Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo seguir adiante na Libertadores, passa a utilizar também o uniforme da nova patrocinadora. O Júlio tinha 2 empresas em negociação, como eu contei para vocês. Ele se encontrou pela manhã com uma das empresas, no início da tarde com outra empresa para tomar essa decisão em relação ao novo acordo. Grana bastante importante.
especialmente diante de todas as dificuldades financeiras pelas quais tem passado o São Paulo. Parte desse dinheiro que virá do patrocínio Master irá para aquele bolsão que serve no pagamento de salários atrasados deixados pelo Leco. No ano passado o Leco pagou metade da folha salarial e deixou a outra metade para o próximo presidente. Explodiu essa bomba, o Júlio Casares não tinha receita e combinou com os atletas um bolsão. Quase todas as receitas que entrarem no São Paulo têm um percentual destinado aos jogadores. E o mesmo vai valer para esse patrocinador Master. Ainda não consigo te cravar qual é o nome do patrocinador. Não vou fazer especulação sem ter nenhuma informação. O que eu posso te contar é sobre o tempo de contrato, sobre os valores, e posso te garantir que está fechado e é o maior da história do São Paulo quando o assunto é patrocínio Master. Você, São Paulino, se animou, gostou? Você tem alguma suspeita? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, combinado? Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se encontra um pouquinho mais tarde, lá pelas 11h20 da noite, repercutindo a rodada do Campeonato Brasileiro e tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Combinado? Abraço, tchau, tchau!